A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Pastor Marquinhos falando aqui e hoje nós estamos na nossa segunda aula do nosso curso de férias da nossa Escola de Jovens Pregadores. Hoje a nossa aula é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais didática, tá? Porque essa aula, eu costumo dizer que ela é específica para os obreiros. Você que é obreiro da casa do Senhor, ou você que quer ser obreiro também, você que está aí vivenciando todo esse momento, né? Na igreja, não falta nos cultos, vai em todos os estudos bíblicos. Com certeza você está sendo aí treinado para ser um futuro obreiro da casa do Senhor. E pode ter certeza que a hora vai chegar. Eu ouvi uma frase, e a frase a humildade é a sala de espera da honra. Sabe quando você está num hospital e você, principalmente aqueles que frequentam UPAs, e você sabe que é muito demorado o atendimento, né? E para você ser atendido, você fica numa sala de espera. Essa sala de espera é uma sala grande, onde tem várias pessoas esperando, assim como você, para chegar até o consultório do doutor. Imagine que a sala do doutor é a honra, é onde você vai ser honrado, porque é lá na sala do doutor que você vai receber o diagnóstico, que você vai receber os remédios corretos para você tomar. É lá que você vai ser honrado. Mas se você não passar pela sala de espera antes, que é aquele hall de entrada ali, onde você fica esperando meia hora, 40 minutos, você vê relatos de pessoas que esperaram 1, 2 horas. Mas se não espera, não tem como chegar na sala do doutor. Se você está prestes aí a virar um obreiro, a receber aí a unção eclesiástica de um diácono, de um presbítero, de um pastor, fique na salinha da humildade, porque breve vai chegar o momento da honra para a sua vida, tá? Por que eu comecei a nossa aula assim? Porque eu peço para que você abra a Bíblia, lá em João, capítulo de número 6, porque nós estamos falando aqui de um dos maiores milagres que aconteceu na Bíblia Sagrada. O milagre da multiplicação de pães. Se tem uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus não dispensa ninguém de mãos vazias. O que antecedeu esse episódio aqui de João capítulo 6 foi a morte de João Batista. João Batista tinha falecido e Jesus ele vai para o outro lado da margem, né, que é Tiberíades. Jesus vai para esse outro lado e a intenção de Jesus não é discipular, não é ensinar ninguém. A intenção de Jesus é simplesmente viver o luto. Até porque João Batista é primo de Jesus. Então, pensa só como que está. Aquele que batizou Jesus, aquele que... Não sei como que foi a infância de Jesus com João Batista, se os dois tiveram alguma comunhão, mas possivelmente não, mas realmente tinha um afeto de Jesus por João Batista e de João Batista por Jesus. Tinha um afeto, porque eles eram primos. Então imagine agora Jesus recebendo a notícia que o seu primo vem a morrer, e ele quer se retirar. Jesus ele quer ficar um tempo tranquilo, um tempo em paz. Jesus ele quer ficar um tempo se recriando, né, se recuperando disso. Porém, quando Jesus ele olha, eis que uma grande multidão está chegando. Então, bem no dia em que Jesus queria ficar em paz, a multidão resolve seguir Jesus. Por que a multidão está seguindo Jesus? Por conta dos sinais, por conta de tudo aquilo que a multidão viu Jesus fazendo. Então, essa multidão, por interesse, segue em Jesus, aonde Jesus vai. E até no dia em que Jesus quer descansar, essa multidão está seguindo Jesus. Olha que coisa, né? Mas o texto diz: e uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Versículo de número 3. E Jesus subiu no monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Olha isso aqui, ó. E a Páscoa da festa dos judeus estava próxima. E Jesus, levantando os olhos... Existe uma das aulas aqui da nossa Escola de Jovens Pregadores que a gente fala sobre esse levantar dos olhos, que é uma visão ampla.
Veja que antes da situação chegar até Jesus, Jesus já tinha visualizado pelo Espírito o que iria acontecer. A visão de Jesus está ampliada. Você precisa ter a visão ampliada para as coisas do céu na sua vida. Você precisa ter... Lembra de Abraão? Abraão leva consigo Ló. Ló significa véu. Por isso que por vários momentos em que Abraão chega na terra de Canaã, ele não vê a terra. Porque o texto diz assim, ó, e chegando em Canaã, desceu. E chegando mais pouco, desceu mais um pouco. E desceu mais um pouco. E o Senhor aparece dizendo, ó Abraão, é esse lugar que eu quero dar para você e para a sua descendência. E a Bíblia fala, e desceu Abraão para o Egito. Por que mesmo Abraão chegando na terra, ele não enxerga o que Deus tem para ele? Porque Ló está do lado dele. Só que o texto diz, lá em Gênesis, é só você conferir. E falou o Senhor com Abraão depois que Ló se apartou dele. Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, levanta agora os seus olhos e veja. Por que Deus está falando isso para Abraão? Porque Ló foi embora. O véu não está mais tampando a visão de Abraão. E agora Abraão consegue ver. Então veja que você precisa ter a visão. Quem tem a visão ampliada consegue enxergar o que Deus tem para ele. Quem tem a visão ampliada consegue enxergar o que o céu tem para ele. Jesus aqui está vendo. Perceba-se que Jesus está num lugar privilegiado, que é um monte. Tá? Olha o que diz aqui, ó, versículo 3. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. A festa dos judeus estava próxima e Jesus, levantando os olhos e vendo. Quando Jesus levanta os olhos e vê, a visão amplia. E ele já sabe que o próprio Senhor Deus não vai deixar ele abandonado naquela situação. Por quê? Porque aquela multidão está chegando. Se aquela multidão está chegando, eles vão querer seguir Jesus e vão querer ouvir os ensinamentos de Jesus. Se aquela multidão vai seguir Jesus e ouvir os ensinamentos de Jesus, significa que muitos deles vão embora para suas casas tarde. E indo embora para casa tarde, eles não vão ter lugar para comprar nada para comer. E se não tem lugar para comprar para comer, pode ser que muitos ali, e o território da Palestina, o território de Israel, acontecia muito isso, de pessoas que moram 2 dias longe de Jerusalém, 3 dias longe de Jerusalém, e muitos vinham, porque a festa da Páscoa estava próxima. Então eles estavam ali, só que eles precisavam ir embora. Agora imagine, 2, 3 dias, indo por um caminho sem comer. Imagine só, eles iam morrer no caminho. E Jesus não dispensa ninguém de mãos vazias, só que Jesus já tinha visto o milagre que Deus iria realizar diante daquela multidão. Pode ter certeza que quem tem a visão espiritual ampliada já sabe o que Deus vai fazer. Vou falar aqui de perto para você. Ó. Você precisa ter a visão ampliada. Você precisa enxergar o que o céu tem para você. Lembra do moço de Eliseu? Ele não conseguia enxergar nada, por isso que ele estava apavorado. Ele estava dizendo para Eliseu, Eliseu, nós vamos morrer aqui. Aí olha a oração do profeta. O profeta ora por aquele menino e fala, Senhor, abra os olhos do menino para que ele veja. E quando o menino abriu os olhos, ele viu que maior é o que estava com eles, com Eliseu e o menino, do que o que estava com aquele exército que estava cercando aquele monte. Só depois que a visão abriu, que ele conseguiu enxergar o que Deus estava prestes a fazer. Só depois que a sua visão ampliar, você vai enxergar o que Deus vai fazer. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, tem lugar para comprar pão? Só que o texto diz, e Jesus falava isso porque já sabia o que havia de acontecer, o que havia de fazer. Por que Jesus já sabe? Porque ele já viu. Por que Jesus já sabe? Porque ele já enxergou. Por que Jesus sabe? Porque ele já viu que Deus está prestes a fazer. Sabe por que você está desanimado aí? Porque talvez você ainda não viu o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por que você está desanimado, cabisbaixo? Porque você ainda não enxergou o que Deus quer fazer na sua história. Você ainda não enxergou o que Deus quer fazer no seu ministério. Você ainda não enxergou o que Deus quer fazer na sua casa. Abre a visão espiritual e enxerga agora, pelo Espírito, o que Deus quer fazer na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, na sua casa, entre os seus parentes, entre os seus filhos. E pode ter certeza que o que Deus quer fazer é algo extraordinário. Ei, o que Deus quer fazer na sua vida é algo extraordinário. Olha o que a Bíblia fala, aquilo que os nossos olhos não viram, ouvido não ouviram, nem subiu ao coração, é o que o Senhor já preparou, já está preparado o que é seu.
O único problema é que seus olhos ainda não enxergaram. Mas o texto de 2 Coríntios, se eu não me engano, continua dizendo assim, ó, mas o Espírito nos-la revelou. Ou seja, sabe quem vai revelar o que Deus vai fazer para você? É a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. O Senhor não vai deixar nada em oculto aos seus olhos. O Senhor vai revelar para você o que Ele vai fazer na sua vida, assim como Deus revela para Jesus o que haveria de acontecer. Só que o foco do texto é outro. Escute isso. E vendo Jesus, levantou seus olhos e vendo, versículo 5, uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que haveria de acontecer. Felipe respondeu-lhe dizendo, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Lembra que Jesus já tinha visto o que haveria de acontecer. E mesmo quando você já sabe o que Deus vai fazer na sua vida, sempre tem os incrédulos para dizer, nossa, né, você nem tem dinheiro para isso acontecer, você não tem nada, como é que... né? Muita gente, com aquele espírito de incredulidade, falta de fé, não acredita naquilo que você viu. Posso dizer uma coisa para você? Ei, para de ficar achando que todo mundo vai acreditar no seu projeto. Para de ficar achando que todo mundo vai acreditar na sua missão, na sua vocação, naquilo que Deus mostrou para você. Nem todo mundo vai acreditar, né? Pode ser que todo mundo que não acredita viva o seu milagre, mas no começo eles não vão acreditar. Se você está dependendo de alguém para acreditar no seu projeto, irmão, esqueça. É você que tem que acreditar naquilo que você viu. É você que tem que acreditar naquilo que Deus falou para você. É você que tem que acreditar na visão que Deus ampliou diante de você. Você que tem que acreditar. Não espere que os discípulos... Ei, líder, vou falar com você aqui, ó. Você, líder de igreja, não espere que os seus liderados acreditem na sua visão, não. Porque nós estamos falando de Jesus e os seus discípulos. Não espere que os seus liderados acreditem na sua visão, não. Jesus viu o que Deus ia fazer. Só que os liderados estão lá dizendo, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para tantos? Jesus, olha isso aqui, tem um rapaz, é um menino, é um jovem. É o único alimento que ele tem. Ele vai pegar o alimento desse menino, esse menino vai morrer. E talvez esse menino é a única esperança da mãe dele. Né? Como é? Isso aqui não vai dar certo, não. Os discípulos, os liderados, não estão acreditando no líder. Por isso que você tem que entender uma lição poderosa de Jesus aqui, ó. Jesus perguntou, onde compraremos pão? Jesus perguntou se Jesus pegou o pão e os peixes daquele rapaz e multiplicou, mas Jesus não contou para os discípulos o que haveria de acontecer em momento nenhum. Ei, líder, vou dizer para você, você talvez aí está compartilhando com toda a sua congregação, com todos os seus liderados o seu sonho, todos os seus liderados estão sabendo dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que Deus mostrou para você. E talvez eles estão mais te desanimando do que te apoiando. Por quê? Porque você está contando. Se Deus mostrou para você, líder, para de ficar contando para quem não entende a sua visão. Faça igual Jesus. Só diz, tem alguma coisa aí, vai ter os incrédulos, beleza, traz aqui porque eu já sei o que Deus vai realizar. Dá graça e Deus realiza o milagre. Quer um segredo? Vou dizer aqui para você. O segredo está aqui, ó. Versículo de número 6. Versículo de número 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? O segredo é 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pão na Bíblia representa o próprio Deus. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. E peixe na Bíblia significa homens. Lembra quando Jesus falou para Pedro, Pedro, você não vai pescar mais peixe, mas você vai pescar homens, almas. Esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Isso significa que ele tem mais de Deus e menos do homem. Sabe qual que é o segredo para o milagre acontecer? Você ter mais de Deus na sua vida e mesmo de si mesmo, menos do homem, menos dos nossos achismos, menos, melhor dizendo, dos nossos costumes. Mas a gente tem que ter mais
de Deus. Quer um segredo para prosperar? Quer um segredo para multiplicar? O primeiro segredo é ter mais de Deus e menos do homem. Esse rapaz tem, coisa que os discípulos não têm. Esse menino tem coisa que toda aquela multidão não tem. Esse menino tem mais de Deus. É por isso que o milagre acontece. Na sua igreja, vou falar aqui para você, na sua igreja, tenha mais de Deus. No seu ministério, tenha mais de Deus. No seu casamento, tenha mais de Deus. Tenha mais de Deus, que um milagre acontece. Sabe qual é o segredo? Ter mais pão e menos peixe. E sabe qual é a prova disso? É que no final não sobrou nada do homem. Perceba que no final, que é o tema de hoje, quando o Senhor pede para recolher, o Senhor pede para recolher os pães que sobrejaram, não peixe, porque homem não sobra. O que sobra é mais de Deus. O que não vai sobrar não é os nossos achismos, as nossas manias, os nossos jeitos, os nossos trejeitos. O que vai sobrar é mais da presença de Deus. Segundo segredo aqui, mandai assentar, versículo de número 10. E disse Jesus, mandai assentar, porque havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, uns homens em número de quase 5.000. Isso aqui é obedecer a voz de Deus. Quer um segredo para o milagre acontecer? Tenha mais de Deus e menos do homem. Quer o segundo segredo para o milagre acontecer? Obedece a voz de Deus. Que o texto está dizendo. E o texto aqui na minha Bíblia está sublinhado em vermelho ainda, tá? Mandai assentar. Ou seja, se assenta. Acalma o coração. Eu estou desesperado porque um milagre precisa acontecer na minha vida. Acalma o coração, assenta, descansa. Tem um hino que fala, descansa porque quem te prometeu garante a vitória. Descansa, senta. Quem está no controle da situação agora é Jesus. Você precisa descansar, você precisa, acalma, senta. Ele está no controle da situação. Obedece à voz de Deus, tá? E aqui o último segredo, para a gente caminhar para o fim dessa aula aqui. Olha o que diz aqui, E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça. 3 segredos para o milagre acontecer. Primeiro, tenha mais de Deus e menos do homem. Segundo, descansa e obedece à voz de Deus. Terceiro, em tudo, dai graça. Você não costuma dar graça pelo pouco que você tem, como é que você quer que Deus te coloque no muito? Vou te falar aqui, Dai graça no pouco que você tem. Porque eu recebi esse salário não presta para nada. Dai graça nesse pouco salário que você está recebendo. Tem gente que nem isso tem. Acabei de vir aqui para o estúdio ver um homem aqui na rua pedindo esmola, pedindo comida para comer. Nem isso ele tem. E você ainda tem um salário para comer, você ainda pode ir no mercado, você ainda pode comprar alguma coisinha. Mas só está dando para pagar as contas. Dê graça pelas contas que você está pagando. Mas só está dando para pagar um boleto. Dê graça por esse um boleto que você está pagando. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. O segredo é, olhe para o céu e dá graça. Faça igual Jesus. Jesus ele não está reclamando porque aquele menino só chegou com 5 pães e 2 peixes. Jesus ele simplesmente está olhando para o céu e dando graça. Por que Jesus está dando graça? Porque ele já sabe o que Deus vai fazer. Quem sabe o que Deus vai fazer não fica murmurando. Quem sabe o que Deus vai fazer não fica menosprezando o pouco que tem. Quem sabe o que Deus vai fazer, em tudo dai graça. Você, pastor, minha igreja tem 10 membros. Dê graça por essas 10 pessoas que estão na sua igreja. Mas minha casa ela é pequenininha, só tem 2 cômodos. Dê graça por essa kitnet que você mora. Eu morei a vida inteira em um quarto, em uma kitnet em República, quando eu morava fora daqui da minha cidade. Morei a vida inteira e sempre dando graça. Deus, obrigado por essa cama. Não tinha um ventilador, suava. Deus, obrigado por esse calor. Obrigado, agradeça. Agradeça pelo pouco que você tem. Porque pode ter certeza que se você fizer igual Jesus, dê graça pelo pouco que você tem, Ele vai te colocar no muito. E esse muito não vai servir só para você, vai servir para você e para todos que estão em sua volta. Terminando aqui, olha o que diz. Vou para a parte final, que é o propósito da aula. Diz assim,
E Jesus tomou o pão, havendo dado graça, repartiu aos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente, existe outra revelação aqui, mas eu não vou passar isso, você vai saber só na nossa escola de jovens pregadores, tá? Que é esse repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Existe uma hierarquia aqui, tá? Que é um outro segredo aqui. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobrejaram. E grifa essa última frase. Vou grifar junto com você aqui, que eu estou com a minha caneta aqui também, ó. Para que nada se perca. Vou repetir. Recolhei os pedaços que sobrejaram para que nada se perca. Pastor, o que é isso que Jesus está falando para os seus discípulos? Nada na obra, nada na presença de Deus é sem propósito. Tudo que o Senhor faz é com propósito. Jesus nunca vai fazer as coisas sem que essas coisas tenham um objetivo, tenham um propósito. Jesus aqui ele está ensinando os seus discípulos sobre um princípio. O princípio é, Jesus não quer que nada se perca. Jesus não quer... O termo aqui, né, se você fosse colocar num termo aqui, se você fosse fazer uma hermenêutica desse texto, uma exegese desse texto, o que o Senhor não quer que se perca aqui é almas, são pessoas. E perceba que Jesus está pedindo para recolher o que sobrou. E se Jesus está pedindo para recolher o que sobrou, com certeza o que sobrou é pedaço de pão mordido. Com certeza o que sobrou é farelo de pão, é metade de um pão. O que sobra, perceba-se que o que sobra, quando você está comendo, o que sobra do seu alimento já é uma comida mexida. Né? Existem muitos pais aí que comem o resto que sobrou dos filhos, né? Que às vezes o filho não come tudo, você arma um pratinho para o filho ali, aí o filho não come tudo, e quando você come a comida já mexida, não daquela forma original pela qual você deixou. E olha o que Jesus está pedindo para recolher. Jesus não está pedindo para recolher os pães que estão bons. Jesus está pedindo para recolher os pães que estão ruins, os pães que estão mordidos, os pães que estão só o pó, os pães que estão só o farelo. E é como se Deus estivesse dizendo, a ordem para vocês, discípulos, é que eu não quero que nenhuma alma no meu reino se perca. Aqueles que estão bons, eu quero também, mas aqueles que estão destruídos, perdidos, acabados, eu também quero. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo chegou na casa do pai totalmente destruído. O filho pródigo chegou na casa do pai totalmente acabado por aqueles caminhos pela qual ele frequentou quando ele saiu da casa do pai. Mas você lembra o que o pai fez quando o filho chegou? O pai recolheu. Talvez estava machucado, talvez estava destruído, talvez estava acabado. Mas o pai olhou para o filho e falou, filho, vou te dar roupas novas. Vou colocar uma aliança nova nas suas mãos. Vou colocar umas sandálias novas e vou fazer festa para você. Por quê? Porque essa é a ordem de Jesus para você, discípulo. Talvez tenha uma pessoa da sua família, vou falar de perto aqui com você, talvez tenha alguém da sua igreja, da sua família, que se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez está destruído lá no mundo. Talvez está acabado lá no mundo. Talvez está dilacerado lá no mundo. Ei, a ordem é aqui para você. A ordem é para que você vá até essa pessoa, recolha, traga ela. Ela é importante para Deus. Nós estamos vivendo numa época em que só porque a pessoa errou, falhou, fez isso, fez aquilo, a gente abandona essas pessoas. Ei, se Jesus não te abandonou, por que você tem abandonado as pessoas? E perceba que essa é uma ordem, essa é a ordem de Jesus para os seus discípulos. Essa é uma ordem de Jesus para nós. Está sobre as nossas mãos as responsabilidades de recolher os pedaços que sobrejaram. Se você for fazer uma retrospectiva da forma que você chegou no reino, talvez você chegou destruído. Talvez você chegou igual eu cheguei destruído, acabado, cheguei, misericórdia da forma que eu cheguei, mas o Senhor me recolheu. E olha como que eu estou hoje. Hoje eu estou dando aula de teologia, hoje eu estou pastoreando uma igreja, hoje eu estou bem no meu serviço, bem no meu casamento, vivendo as promessas de Deus. Se a gente não recolher esse pedaço que sobrou,
essa alma, essa vida que está esfarelada por esse mundo, que está destruída por esse mundo, como é que Deus vai fazer uma obra? Agora, uma coisa você precisa entender para a gente terminar a aula aqui. Se houve esperança para você, pode ter certeza que também há esperança para outras pessoas também. Se houve esperança para você, pode ter certeza que também há esperança para outras pessoas também. A ordem de Jesus é: recolha os pedaços que sobrou. Jesus não está falando que aquele pão está velho e joga fora, aquele pão está mofado e joga fora. Recolha. Ele só está pedindo, recolha. Então você, como um obreiro da casa do Senhor, um discípulo da casa do Senhor, recolha os pedaços que sobrejaram. Recolha. Vá atrás dessa alma perdida. É com você mesmo que eu estou falando. Você sabe quem se perdeu? Seu amigo, seu parente, seu marido, sua esposa, seu filho. Não abandona o seu filho, não. Não abandona o seu marido, não. Não abandona a sua esposa, não. Não abandona a sua igreja. O líder, não abandona os membros da sua igreja, não. Porque ele não quis ser do jeito que eu queria, porque ele não quis ser da forma... Aí o camarada foi para o mundo, bebeu, fumou, acabou com a vida dele. Vai atrás dessa alma. Recolha os pedaços que sobrejaram. A ordem de Deus para mim e para a sua vida é recolha, porque quem vai fazer a obra é o Senhor Jesus. Só vai lá e recolha. Faça a sua parte, porque o resto, quem faz é Deus. Essa é a nossa segunda aula do nosso curso de férias da nossa Escola de Jovens Pregadores. Espero que você esteja gostando, tá, irmão? Espero que você esteja gostando. Pode ter certeza que Deus está falando não só comigo, mas também com você aí. E nós vamos colher grandes frutos dessas 3 aulas do curso de férias da nossa Escola de Jovens Pregadores. Divulga para todo mundo, fala o que você aprendeu, fala os segredos que você aprendeu na aula de hoje para um milagre acontecer. Né? Nós vimos vários segredos aqui que nós precisamos cumprir para o milagre acontecer sobre as nossas vidas, e um dos últimos segredos precisamos recolher os pedaços que sobrejaram. Vem você aí, você que está no curso gratuito, vem fazer parte dessa turma que cresce a cada dia na graça e no conhecimento. Não fique só aqui, não. Não fique só nessa plataforma gratuita, não. Vamos lá para a nossa plataforma paga também, para que você venha ter acesso a muitas mais outras aulas poderosas que o Senhor tem falado, não só na minha, mas também na sua vida. Deus abençoe e eu te espero aqui na nossa próxima aula. Tchau, tchau.